Com muita alegria, estamos aqui nesta noite para estarmos ministrando a palavra do nosso Deus, um Deus imutável, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E o tema desta palavra, Deus colocou meu coração para estar compartilhando com você nesta tarde, já no início de noite, texto de Gênesis. Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao verso 29. E o tema desta palavra é: o que acontece quando nos encontramos com Deus? Quais as consequências? O que acontece quando temos um encontro com Deus? Eu quero ler essa palavra de Deus com você, e é o texto que estaremos meditando nesta noite, e te convido, onde você estiver, você possa estar parando nesta hora para meditar do que Deus quer falar ao teu coração, seja você morador, seja você visitante, seja você transeunte, seja você comerciante. Você possa estar atento ao que Deus quer falar ao teu coração nesta noite. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem lhe disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Vamos falar com Deus mais uma vez, gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Oremos nesta hora. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te rendemos graças, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Muito obrigado por este momento, por esta hora, por esta rádio, ó Deus, e tem levado salvação, tem levado palavra, tem levado, ó Pai, conforto aos corações, e nós te pedimos, ó Pai, o Senhor vem usar a cada dia mais o instrumento, ó Pai de amor, o irmão Romerito, ó Deus, que colocou em teu coração para te servir, para fazer a tua vontade, ó Pai. Usa essa tribuna, usa este altar, usa estes instrumentos, ó Pai, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja propagado, para que o teu nome seja manifesto diante dos homens, ó Pai, e assim possam o adorar, e assim possam o bendizer, e dizer, ó Pai, que não há outro Deus semelhante a Ti, não há outro a quem podemos adorar, pois diante dos homens, diante das criaturas, não há outro que tem criado o homem e possa dizer que tudo isto é bom, e tudo isto é muito bom. Ó Deus, muito obrigado. Fala conosco nesta noite, fala aos nossos corações, enche-nos, ó Pai de amor, da Tua graça, do Teu poder. Usa-nos, ó Deus, como instrumento vivo em Tuas mãos, para transmitir a Tua palavra, e que esta palavra, Deus, possa ser uma semente viva, plantada nos corações, e que esses corações sejam uma terra fértil, produtiva, ó Pai, e que no tempo propício ela possa produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Nós te oramos, nós te pedimos, não porque merecemos, mas pelas Tuas infinitas misericórdias. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Meus amados, o que acontece com o homem quando ele se encontra com Deus? Eu quero ressaltar para vocês 3 coisas que acontecem quando o homem ele se encontra com Deus. E a primeira dela chama-se quebrantamento.
O desejo natural do homem, desde o princípio, é andar com Deus, é conviver com Deus, é caminhar com Deus, porque Deus, quando criou o homem, quando formou o homem, quando fez o homem, assim Deus o fazia. Quando Deus criou Adão e Eva e o colocou ali no jardim do Éden, o texto nos diz: e ao entardecer, o Senhor descia da glória, descia do céu para caminhar com Adão e Eva, e falava com eles como vocês estão me ouvindo, audivelmente. Eles ouviam a Deus falando, não viam, mas ouvia Deus falar, e Deus caminhava, e Deus passeava com Adão e Eva. E desde então, amados, o desejo do coração do homem é buscar essa presença, é ter um encontro com Deus, é ter essa particularidade, é ter essa comunhão diretamente com Deus. E esse texto, esta palavra de Gênesis, capítulo 32, nós temos um homem chamado Jacó. Um homem que é tido como filho da promessa, e que tem um encontro inusitado, um encontro sem igual. Um homem que simplesmente estava caminhando, estava indo, viajante pelo deserto, e de repente ele se depara com alguém, e este alguém interpela ele, e ele viu que naquela pessoa estava a bênção de Deus para a sua vida. Amados, muitas das vezes a bênção de Deus, ela está diante dos nossos olhos, bate a nossa porta, e nós simplesmente não a reconhecemos e não a vemos. E estamos sempre esperando que o céu se abra, estamos simplesmente esperando que um raio de luz caia sobre a nossa cabeça e dizer: não, esta é a bênção de Deus. Jacó não deixou escapar a bênção, mas Jacó estava entendendo, e neste encontro com Deus, um quebrantamento era necessário. Jacó estava vindo de uma caminhada onde ele havia fugido da casa dos seus pais, levando sobre si a bênção do seu pai, fugindo do seu irmão mais velho, e assim fugiu para o encontro dos seus familiares. Lá casou-se com Raquel e teve com ela alguns filhos, casando-se também com Lia e teve com ela alguns filhos. E o texto chega a nos dizer que aqui ele estava com 11 filhos. E saindo ele agora fugindo da casa também do seu sogro. Amados, quando nós estamos na desobediência, quando nós estamos fazendo aquele contrário à vontade de Deus, nós passaremos dia após dia simplesmente fugindo. Seja fugindo dos nossos familiares, seja fugindo da circunstância, seja fugindo da verdade, e às vezes fugindo até mesmo de Deus. E dizer: não, eu não tenho coragem de encarar a Deus, não tenho coragem de encarar minha família, não tenho coragem de encarar, de entrar num templo, de encarar uma igreja. Mas o texto e a palavra nos diz, amados, Salmo 139 diz: e se no mais profundo abismo nós fizermos a nossa casa, o Senhor lá está. Se no mais alto monte ali fizermos a nossa morada, o Senhor também ali está. E essa palavra nos diz o seguinte: nós não podemos fugir do Senhor, nós não podemos fugir de Deus, nós não podemos fugir da tua presença. Mais dia ou menos dia, você terá um encontro com Deus. E eu lhe pergunto: como será este encontro? Davi, Jacó estava tendo dele, Jacó estava tendo o seu momento, o seu encontro com Deus. Quero compartilhar com você também um momento de encontro com Deus da pessoa de Davi. Capítulo 51, versículo 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, amados, o Senhor não nos resiste. O Senhor atentará para o desejo do nosso coração. O Senhor atentará para as vontades do nosso coração, quando nós reconhecemos que somos dependentes dEle e nós precisamos do Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte: quebrantamento quer dizer vencer, mas nós só vencemos quando deixamos Deus nos vencer. Você só pode vencer quando você deixa Deus te vencer. E você não pode vencer a Deus, nós não temos condições de vencer a Deus. Por isso eu te convido nessa noite: deixe o Senhor te vencer, deixe o Senhor ser vitorioso por você,
Porque Jesus foi entregue na cruz do Calvário para lhe dar vitória, para lhe dar alegria, para lhe dar satisfação, para lhe dar vida eterna. E o Senhor está batendo a nossa vitória. E nós só podemos vencer com o Senhor se permitirmos que a vitória de Cristo seja a nossa vitória, seja a sua vitória. Quebrantamento, quebrante o seu coração. Tenha um encontro com Deus. Tenha um encontro com a presença de Deus. Revele-se, mostre-se e deixa Deus falar contigo. Mateus capítulo 4, verso 18 e 19, nós encontramos uma palavra dizendo: e André e Pedro estavam à beira do mar, juntando as redes, depois de uma noite de pesca. E o texto diz que Jesus, passando por eles, disse: segue-me. Jesus não trouxe um discurso, Jesus não trouxe um texto, Jesus simplesmente disse para eles: segue-me. Amados, encontro com Jesus é literalmente você largar tudo, você deixar aquilo que você pensa que é vitória e deixar Cristo vencer por você. Nós encontramos também um texto na palavra de Deus, um homem já de idade avançada. Eu não sei quantos anos você tem, não sei quais são os teus sonhos, os teus projetos, os teus ideais, mas um homem chamado Simeão, sacerdote do Senhor, e na sua vigília, no seu horário de turno de servir ao Senhor, estando ele no templo, Maria e José trouxeram o presente de Deus para ele. E quando ele pegou a Jesus, o menino Jesus em seus braços, ele disse para o Senhor: Senhor, agora pode despedir-me, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. A Simeão foi dada a palavra de que ele não morreria sem antes contemplar a salvação de Israel, sem antes contemplar a glória de Israel. Amado, eu não sei qual foi a promessa que Deus lhe fez, eu não sei qual foi a palavra que Deus lhe deu, mas eu quero dizer para você nessa noite, a palavra para você é a seguinte: Deus tem vitória para você, mas você só desfrutará das vitórias quando você deixar Cristo vencer por você. Você precisa se negar, negar as suas vontades, negar o seu querer, negar a sua força e dizer que a tua força, na verdade, vem do Senhor, e a sua alegria, ela vem do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: regozijai-vos do Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Na tradução revista e corrigida, na tradução atualizada vai dizer o seguinte: alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E talvez você nessa tarde, você está dizendo o seguinte: como posso me alegrar se a minha família me abandonou, se o meu emprego não existe mais, se amigos não existem mais, se não tenho casa para morar, se o mantimento já não tem mais, se a despensa está vazia? Como posso ter alegria? Meu querido, quando o apóstolo Paulo ele trouxe essa palavra, ele escreveu essa palavra para a igreja de Filipos. O apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava enjaulado, ele estava cativo, e ele vai chegar a dizer na segunda carta a Timóteo: e todos na Ásia haviam ele abandonado, todos haviam deixado ele estava sozinho. Mas quando ele diz: alegrai-vos do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Paulo não estava dizendo das circunstâncias, dos momentos, ele estava dizendo que a verdadeira alegria, ela vem do Senhor. A verdadeira alegria é o Senhor quem nos proporciona. Porque a palavra de Deus nos ensina que ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. O nosso Deus não se esquece de nós. O nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus não nos deixa sozinho. Os homens podem nos abandonar, os homens podem nos deixar, mas o nosso Deus não. É verdade. E Jacó estava dizendo, quando o homem viu e não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com Deus. Coração quebrantado. Uma segunda coisa acontece quando nós temos um encontro com Deus: nós passamos a não abrir mão da bênção de Deus. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós passamos a não abrir mão das bênçãos de Deus.
Amados, então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó lhe disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Você não vai embora deste lugar se não me der a minha bênção. Quando nós temos um encontro com Deus, nós passamos a não abrir mão da bênção de Deus, passamos a não abrir mão da glória de Deus, passamos a não abrir mão da graça de Deus, da alegria de Deus. Amado, se você verdadeiramente tem um encontro com Deus, pode ter certeza, um encontro é para sempre. Não é apenas para um momento, não é apenas por um detalhe, é para sempre. Lucas capítulo 18, verso 35. Um homem clama quando Jesus passa pelo meio da multidão. E esse homem grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o texto diz que alguns dos próprios discípulos tentaram fazê-lo calar. Pare, não incomodes o mestre. Mas ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o texto disse, voltando-se Jesus para ele, e disse: aproxima-te. E Jesus contemplando aquele homem, Jesus olhando para aquele homem, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Este homem é o cego de Jericó. E o texto diz que quando aquele homem se levantou, ele deixou a sua capa e foi ao encontro de Jesus. Foi à presença de Jesus. E Jesus, ao olhar para aquele homem, Jesus poderia ver a sua necessidade e talvez deduzir, dizer: não, você quer enxergar, ou você talvez queira uma capa nova, ou queira uma bengala. Mas amados, Jesus, quando pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus estava dizendo para você nesta noite, Jesus está dizendo para mim nesta noite, e ele quer ouvir dos seus lábios: o que nós queremos do Senhor? O que você deseja do Senhor? Aquele homem poderia querer mil coisas. Ele poderia talvez querer de Jesus, interpelar-se pela sua família para recebê-lo de volta. Mas Jesus simplesmente pergunta para ele dizer com seus próprios lábios: o que você quer que eu faça por você? Há muitas pessoas que nos param na rua e dizem: pastor, ore por mim. Pastor, peça a igreja para orar por mim. Pastor, estou precisando disso. Pastor, estou precisando daquilo. Amados, quando Jesus, na cruz do Calvário, quando ele expirou e houve trevas, e o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o texto estava dizendo o seguinte: e a partir daquele momento, nós não precisaríamos mais de intercessores por nós, porque nós teríamos acesso direto a Deus. Nós não precisamos de ninguém mais espiritual do que nós para levarmos a nossa oração. Nós podemos falar direto com Deus. Por isso eu te digo nessa noite: onde você está, clame ao Senhor, busque a sua face, fale com Ele, mas não abra mão das bênçãos de Deus. Não abra mão do que Deus tem para você. Fale com o Senhor, clame ao Senhor. Bênçãos de Deus. O que acontece quando nos encontramos com Deus? Passamos a não abrir mão das suas bênçãos. Passamos a não abrir mão da sua presença. Mateus capítulo 9, verso 20 relata a história de uma mulher e há 12 anos sofria de uma hemorragia. O texto diz que ela já tinha gasto toda a sua fortuna, já tinha gasto toda a sua renda com médicos e mais médicos, mas a sua hemorragia não passava. Até o dia em que o seu coração disse o seguinte: se eu ao menos tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado. E esse foi o desafio daquela mulher, de enfrentar a multidão, o desafio de adentrar a multidão, o desafio de tocar em Jesus, o desafio de se aproximar de Jesus. Amados, Jesus nesta noite está de braços abertos e está disposto a entregar a bênção, a compartilhar a bênção. Você só não pode desistir, você só não pode parar. As suas mãos hoje não podem tocar o Mestre, mas pela sua fé você pode, com a sua oração você pode, com a sua fé você pode, com a sua alegria você pode. Toque o Mestre, fale com o Mestre e diga para o Mestre qual o desejo do seu coração. Mas não abra mão
das suas bênçãos. Não abra mão da graça de Deus, porque há muitos que abrem, amados. Há muitos que têm aberto mão da bênção de Deus. E digo para você a história de um homem, e a Bíblia chama de bom moço, ou um jovem mancebo, em que aproxima-se de Jesus e diz: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: conhece as Escrituras? E ele diz: sim, desde a minha meninice. Desde criança meu pai me ensinou: honrarás o teu pai e mãe, ama teu Deus acima de todas as coisas, não terás outro Deus diante de ti. Conheço tudo isso. E Jesus olhou para ele e falou o seguinte: ainda te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que tem e depois me segue. E o texto diz que aquele jovem se entristeceu, cabisbaixo, virou as costas para Jesus e foi embora. Meus amados, e eu lhe pergunto nesta noite mais uma vez: você abrirá mão das bênçãos de Deus? Onde estiver o teu coração, aí estará também o seu tesouro. O tesouro daquele jovem estava no seu dinheiro, o tesouro daquele jovem estava nos seus bens, o tesouro daquele jovem estava nos bens terrenos. Mas, amado, se o teu tesouro estiver no céu, se o teu tesouro estiver no Senhor, lhe digo nesta noite, e a graça do Senhor repousará sobre a tua vida, porque não importa a circunstância em que você esteja, você dirás como Pedro, como Paulo, mesmo estando no cárcere, alegrar-se no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque no Senhor há abundância de alegria, há regozijo, há felicidade. Porque a alegria pertence a Ele, o prazer pertence a Ele, e o Senhor nos fez, amados. O nosso Deus nos fez para sermos felizes, para termos satisfação na vida. Nós sofremos não é porque o nosso Deus quer, nós sofremos não é porque o nosso Deus simplesmente permite, nós sofremos por consequência dos nossos pecados, por consequência das nossas falhas. Quando nós nos encontramos com Deus, alguma coisa acontece. E sabe o que acontece? Deus muda o nosso caráter. Terceiro ponto dessa palavra: Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa perspectiva, Deus muda os nossos sonhos, Deus muda os nossos projetos, Deus muda a nossa razão de viver. Jacó, meus queridos, Jacó é filho gêmeo. O texto diz que Jacó, quando nasceu, veio agarrado ao calcanhar do seu irmão, desejando ser o primeiro, desejando ser o primogênito. E na lei judaica dizia que o primogênito era o herdeiro de tudo, era o guardador das fianças do seu pai, era o herdeiro das bênçãos do seu pai. E Jacó já nasceu desejando isto. Ainda que profeticamente Deus já disse: e o menor governará sobre o maior. E Jacó, no momento de conversa de Esaú com Isaac, o seu pai, Isaac diz o seguinte: meu filho Esaú, hoje desejo comer um guisado, desejo desfrutar, desejo gozar e impor as minhas mãos sobre você e te abençoar. E Jacó, ouvindo aquela conversa, quando Esaú sai para caçar, Jacó providencia o guisado e o seu pai tanto amava, e o teu pai tanto gostava, e traz para o seu pai comer. E quando Isaac desfruta daquele guisado, come daquele guisado, manda que aquele jovem sente, pensando que fosse Esaú. E aquele jovem já ajoelha-se, e Isaac põe as mãos sobre ele e abençoa-o, e todas as bênçãos dos céus e da terra repusesse sobre aquele jovem. E aquele jovem levanta-se, monta no lombo do jumento e vai-se embora. E quando Esaú chega, prepara o guisado e traz para o seu pai, cheio de felicidade, cheio de alegria. Chega na presença do seu pai e diz: pai, trouxe o seu guisado. E o seu pai, estranhando aquela situação, diz: não, você já me trouxe, eu já comi e eu já te abençoei. E Esaú, espantado: não, meu pai, acabei de chegar, acabei de preparar e estou trazendo. E o coração de Esaú já foi, na verdade,
levando-se em conta que o seu irmão havia lhe enganado. E quando Esaú começa a conversar com seu pai, e eles vêm, e haviam sido enganados, e Esaú faz a seguinte pergunta para o seu pai: mas meu pai, ainda não tem uma mínima bênção para mim? E Isaque diz: não, todas elas já foram impostas sobre a vida de Jacó. Meus queridos, quando Jacó vai embora, Jacó não leva a sua terra nas suas costas, não leva jumentos cheios de ouros, pratas. Jacó leva tão somente a bênção de Deus sobre a sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite que a maior riqueza que nós podemos ter é a bênção de Deus. Amém. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Mas em meio a todas essas bênçãos faltava um detalhe na vida de Jacó: faltava o seu caráter. Faltava o seu caráter. E quando esse texto que nós lemos de Gênesis capítulo 32, versículo 27 diz: perguntou-lhe o homem: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quando os pais vão botar o nome no filho, os pais normalmente pensam: qual nome nós vamos botar no nosso filho? Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, mas eu não conheço nenhum Judas. Por que não botamos o nome de nossos filhos de Judas? Judas, há 2000 anos atrás, era um nome comum, como tantos outros, como José, como Maria, como Joaquim. Mas não encontramos mais o nome de Judas, porque reconhecemos que Judas trata-se de um traidor. Judas é alguém que traiu a Jesus e não merece nenhuma homenagem, nenhuma honra. E quando o anjo pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Jacó para, pensa, medita antes de responder. Porque, amados, o homem recebia um nome e caracterizava o seu caráter. E eu te pergunto nesta noite, meu jovem, anciões, mulheres, crianças, qual é o seu caráter? Se alguém perguntar sobre você, o que as pessoas dirão? E você é um 71? E você é um caloteiro? E você é uma pessoa honesta, uma pessoa que se pode confiar, uma pessoa de palavra? O que as pessoas dirão a respeito de você? Qual é o teu caráter? E quando ele diz que se chama Jacó, ele olha para o anjo e diz: o meu nome é Jacó. Na verdade ele estava dizendo o seguinte: eu sou enganador. Porque o nome Jacó significava enganador, aquele que ludibria, aquele que engana, aquele que passa a perna nos outros. Mas o anjo olha para ele e diz o seguinte: não mais, a partir de hoje, você não mais será enganador. O seu nome não mais será Jacó, mas o seu nome será Israel, soldado de Deus. Aleluia. Soldado de Deus. A partir de hoje, meu querido, não importa do que as pessoas têm te chamado, não importa o que as pessoas pensam a respeito de você, mas a partir de hoje, você pode ser chamado de soldado de Deus, de discípulo de Jesus, de servo do Deus Altíssimo, de amado do Senhor, de filho de Deus, desde que você permita que o Senhor, nesta noite, mude o seu caráter, mude a sua vida para a honra e para a glória do nosso Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, e é rico e abundante de alegria e de paz, possa transbordar o teu coração nesta noite com esta palavra. E eu quero orar por você. Assim como Deus mudou a vida de Jacó, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar o seu caráter. Deus pode mudar a sua perspectiva. Deus pode mudar os teus sonhos. Deus pode mudar os teus projetos e fazer de você uma pessoa próspera, uma pessoa bem-aventurada, um filho de Deus, para não mais juntar tesouros nessa terra, mas juntar tesouro onde a traça nem a ferrugem consome, mas tesouro nos céus dos céus, onde o Senhor preparou morada para você e para mim. E que o Senhor te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Oremos nesta hora. Maravilhoso Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós te rendemos graças pelo teu poder, pelas tuas maravilhas, ó Pai. Ó Deus, há muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, ó Pai. Há muitos jovens, adolescentes, anciões, pais de famílias, ó Pai, e talvez tenha perdido a credibilidade, perdeu a credibilidade para com os filhos,
perdeu a credibilidade para com a esposa, esposas perderam a credibilidade para com seus esposos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos nesta noite, ó Pai, cada um destes, ó Deus, moradores da Vila Operária, comerciantes, transeuntes, ó Pai, pessoas, ó Pai, que estão largadas nessas ruas, nós entregamos cada uma delas em Tuas mãos, ó Pai. Muda as suas vidas, ó Deus, muda o seu caráter, ó Pai. Jacó saiu da sua terra, ele não levou prata, ele não levou ouro, ele levou tão somente, ó Pai, a Tua bênção, ele levou a Tua graça, ó Pai. Então que a Tua graça e o Teu poder repouse sobre essas vidas nesta noite, que a Tua graça repouse sobre a Vila Operária, e nós possamos desfrutar de paz neste lugar, possamos desfrutar de alegria neste lugar, e possamos dizer, ó Pai, que o Senhor é o Senhor da Vila Operária, é o Deus da Vila Operária. Em nome de Jesus, liberta o Teu povo, liberta o Teu povo das drogas, liberta o Teu povo do vício, liberta o Teu povo da mentira, liberta o Teu povo do pecado, da escravidão. Ó Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, nós te pedimos. Aquilo que é impossível para mim é possível para o Senhor, porque o Senhor é um Deus onipotente, um Deus imutável, um Deus onisciente, um Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, atende a nossa petição, ó Pai. Nós te clamamos, não porque merecemos, mas pelas Tuas infinitas misericórdias. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode ensinar a sua vida. Ore a Deus. Tenha fé e verá o impossível acontecer. Porque ao seu coração possível ao poder. A pérola que deixa de oração.